Bom, sobre randomização e vieses, tem um pouquinho de coisa para falar. A gente tem que garantir no nosso experimento que, primeira coisa, a grande maioria dos testes estatísticos requer independência das unidades experimentais, tá? Então, depois que você define o que é a sua unidade experimental, o que é o pontinho no gráfico que você está analisando, o que é a casela no Excel ou no software estatístico que você está trabalhando, que aquilo ali é a sua unidade experimental. Depois que você define o que é a sua unidade experimental, se é a cultura, se são culturas ou se são poços de uma cultura, tá? Depende de aonde o tratamento está sendo oferecido de forma independente. Então, a grande maioria dos testes requer independência das unidades experimentais, por isso que as unidades experimentais elas precisam ter o tratamento ofertado de forma independente, ou seja, o tratamento ele tem que ser ofertado no exemplo das fêmeas e da prole. A fêmea, mesmo que ela tenha uma prole, e a gente queira talvez estudar a prole, a unidade experimental é a fêmea, porque o tratamento foi aplicado na fêmea, tá? Na mãe. Então, o ideal é que esse tratamento ele seja aplicado de forma independente em cada mãe, para a gente ter independência das unidades experimentais, e isso é um pressuposto básico do teste estatístico. Então, a gente também tem que garantir que a variável que divide o grupo, ou seja, o tratamento, a intervenção, tá? Deve ser a única diferença sistemática entre os grupos, tá? Só o que deve diferir é intervenção ou controle, tá? O grupo que recebe a intervenção e o grupo que não recebe a intervenção, que é chamado de controle. Então, como é que a gente garante que a variável que divide os grupos seja a única diferença sistemática entre esses grupos no experimento? Através de uma coisinha que a gente chama de randomização, tá? A gente vai pegar os nossos ratinhos, os nossos camundongos, que vão ser as nossas unidades experimentais, tá? E vai gerar uma sequência aleatória para cada um desses ratos e vai alocar aleatoriamente os ratinhos para o grupo intervenção e outros ratinhos para o grupo controle, ou um grupo de ratinhos para o tratamento A e um outro grupo de ratinhos para o tratamento B, se você está querendo comparar dois tratamentos e não tratamento contra controle, tá? Então, a randomização ela permite que os grupos aqui, olha, os dois grupos aqui de ratos, eles são balanceados por características de interesse. É provável que eles tenham a mesma proporção de fêmeas e machos, é provável que eles tenham mais ou menos o mesmo peso, é provável que eles sejam mais ou menos inteligentes ou burros, tá? Existe um balanceamento, tá? Um balanceamento entre os dois grupos do estudo. Fruto da alocação aleatória, que a gente chama de randomização. Então, o que acontece? A única coisa que está diferindo de forma sistemática são os tratamentos. É o cara receber o tratamento A ou o controle. Simples, certo? A randomização ela nos permite fazer isso. Fazer com que a única variável que divide os grupos seja o tratamento, tá? Uma única variável difira entre os dois grupos de forma sistemática. Afora esta variável, todas as outras devem variar de forma aleatória em ambos os grupos. Aqui está um desenho experimental de um experimento, tá? A gente tem uma amostra, tá, de uma população. Dessa amostra a gente aloca aleatoriamente para um grupo intervenção e para um grupo controle. E a ideia é que A1, que é o baseline, seja igual a B1.
Então, para todas as outras variáveis que não é o que a gente está manipulando externamente, para todas as outras variáveis que a gente não está manipulando, que os grupos estejam balanceados. Esse é o poder da randomização. E aí a pergunta se faz de novo. De que população a minha amostra é representativa? Sempre façam essa pergunta, tá? Então, de que população a amostra é representativa desses camundongos aqui? Provavelmente de... Vamos pensar que são mães, tá? São mães. Provavelmente ela é representativa de mães... de mães daquele local que você realizou o seu experimento. Então ele pode ser extrapolado talvez para todo o seu biotério. O biotério que você foi lá e retirou esses animais, tá? As unidades experimentais, elas precisam ser representativas da população que você quer extrapolar. Então, se eu quero extrapolar para uma população que possua bolinhas verdes, azuis, amarelas, eu preciso ter na minha amostra bolinhas verdes, azuis e amarelas, tá bom? Para que a gente garanta essa extrapolabilidade, que a amostra seja representativa da população. E essa amostra ela é representativa de uma população específica, que é os camundongos, as mães, enfim, daquele biotério, tá? Que você retirou para fazer o seu estudo. Nesse caso daqui, quem é a população, quem é a amostra e quem é a unidade experimental? Aqui o que está acontecendo é que apenas de uma mãe, eu estou pegando a ninhada dessa mãe e estou randomizando a ninhada, alocando aleatoriamente a ninhada para receber Toxoplasma gondii e a outra metade para receber salina. Então a randomização ela está ocorrendo no nível dos filhotes, no nível da ninhada. Então, quem é a minha unidade experimental? A minha unidade experimental são os filhotes, certo? A minha amostra é os filhotes dessa mãe, que no caso a amostra vai ser, digamos que alguns filhotes não tenham sido selecionados por algum motivo, por alguma mutação, ou alguns filhotes morreram durante o trabalho de parto da mãe. Então eu tenho a minha amostra, que são, tá? Os filhinhos aqui a prole da mãe. E quem é a população? Para quem isso está sendo extrapolado? Para essa mãe em específico aqui. A gente não pode extrapolar para outras mães. É por isso que é importante a gente no estudo científico ter mais do que uma unidade experimental. Ou até mais do que 2 unidades experimentais, que eu vou explicar por quê. Porque a gente está aumentando a validade externa daquele achado, a generabilidade. Então, o fato de ser um único animal pode comprometer a validade do meu estudo? Sim. Porque quando você faz isso daqui, esse resultado ele é extrapolável para esta fêmea. Só que esta fêmea ela pode ser diferente de outras fêmeas, tá bom? É meio paranoico pensar nisso, né? Mas é assim que é, tá? É assim que é, na teoria. Agora então vamos falar um pouco sobre vieses, já que eu falei de randomização, que é um método interessante para reduzir vieses. Vamos falar sobre vieses.